Para quem não pegou a aula da manhã, né? Aproveita agora. Ou quem já pegou a aula da manhã. Bom dia a todos aqui no Facebook. Deixa eu trazer a tradução, fica um do lado do outro. O pessoal aqui no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro, começando agora. Aqui o pessoal do Instagram, quem permaneceu aqui após a nossa live aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, do Govinda e Guru Puja. Estou tendo aí essa oportunidade de fazer mais uma vez a leitura do Srimad Bhagavatam. Segunda vez hoje, a gente já leu aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. E agora aqui pelo Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Se alguém aí do Instagram tiver Facebook, puder entrar lá e conferir se está tudo certo, ou se, né, porque às vezes trava, então eu não sei se está funcionando lá no Facebook, porque não apareceu ninguém, não apareceu nenhuma mensagem, então não sei o que está acontecendo, né? O Facebook às vezes tem dessas. Bem, eu vou cantar um pouquinho então de Arada Madhava, enquanto o pessoal está chegando. Jaya Arada Madhava Kunja Bihari, Jaya Arada Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashodanandana Vrajajanaranjana, Yashodanandana Vrajajanaranjana, Yamunatira Vanachari, Yamunatira Vanachari. Bom dia, Marcos Hanuman. Me fala se está tudo ok com o som e o vídeo, por favor. Olha, vamos lá. Agradeço aqui ao convite da ISCOM Rio, o Paravioma, a Harinata, toda a equipe aí da administração. Agradeço aí essa oportunidade de estar podendo ler o Bhagavata com vocês. Parabenizo também a ISCOM Rio, que logo bem no início da pandemia, né, iniciou nessa leitura sistemática do Bhagavata, né, e permanecem fazendo esse serviço muito importante, muito legal. Então, a gente aqui na ISCOM Rio, eles também estão lendo, a gente no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga também estão lendo o terceiro canto. Hoje a leitura é do capítulo 12, capítulo que trata da criação dos Kumaras e outros, e o verso, ou melhor, os versos de hoje são 24 e 25. O Prabhupada Paravyama está me ligando no meio da live. Deixa eu avisar ele que eu não... Bem, depois ele entra lá e ele vê que funcionou, né? Não sei o que ele quer. Se ligar de novo eu atendo, tá, pessoal? Vocês vão me desculpar. Pode ser que seja importante, né? Quem daria essa aula hoje, na verdade, seria o Haridashna, mas parece que de última, assim, ontem à noite, né, ele avisou que não poderia dar aula, e aí o Prabhupada me pediu para eu dar aula, e eu falei que poderia dar, né? Então, é isso. Não sei se está tudo certo, né? Bem, vamos lá então. Hoje, versos 24 e 25, antes de lermos os versos, vamos reverenciar a pessoa suprema, esse Deus que está em tudo, e que é Krishna, filho de Vasudeva. Então, por favor, repitam de suas casas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritam Naram Chaiva Namarutam Devim Sarasvati Santato Jayam. Vamos lá. Então, canto 3, capítulo 12, verso 24. Pulaho nabhito jagne Pulastya Karnayorshi Angira Mukhatokshno
Putri Maritirmanaso Bhavat. Pulaha, o sábio Pulaha. Nabhita, do umbigo. Jagni, gerado. Pulastya, o sábio Pulastya. Karnayo, dos ouvidos. Rishi, o grande sábio. Angira, o sábio Angira. Mukhata, da boca. Akshna, dos olhos. Atri, o sábio Atri. Mariti, o sábio Mariti. Manasadamente, Abhavat, apareceu. Tradução: Pulastya foi gerado dos ouvidos, Angira da boca, Atri dos olhos, Mariti da mente e Pulaha do umbigo de Brahma. Esse verso não tem significado de Prabhupada, então vamos ler o verso seguinte, verso 25. Dharmastanadakshinato yatra narayana swayam adharma prishtato yasman mrityu lokam vayankara. Dharma, religião. Stanat, do peito. Dakshinata, no lado direito. Yatra, onde. Narayana, o Senhor Supremo. Swayam, pessoalmente. Adharma, e religião. Prasthata, das costas. Yasmat, das quais. Mrityu, morte. Loka, para a entidade viva. Bhayankara, horrível. Bhaya, medo. A religião manifestou-se no peito de Brahma, onde está sentada a suprema personalidade de Deus, Narayana. E a religião apareceu de suas costas, onde a entidade viva morre de morte horrível. E agora sim vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. É muito significativo que a religião tenha se manifestado do lugar onde a personalidade de Deus está pessoalmente situada, porque religião significa serviço devocional à personalidade de Deus, como se confirma no Bhagavad Gita, bem como no Bhagavatam. No Bhagavad Gita, a instrução final é que se abandone todas as outras ocupações em nome da religião e refugie-se na personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam também confirma que a perfeição máxima da religião é aquela que conduz ao serviço devocional ao Senhor, imotivado e livre de impedimentos materiais. Religião, em sua forma perfeita, é o serviço devocional ao Senhor, e religião é justamente o oposto. O coração é a parte mais importante do corpo, ao passo que as costas são a parte mais desdenhada. Quando uma pessoa é atacada por um inimigo, ela é incapaz de suportar aqueles ataques pelas costas, mas pode proteger-se cuidadosamente dos ataques contra o peito. Todos os tipos de religião nascem nas costas de Brahma, ao passo que a verdadeira religião, o serviço devocional ao Senhor, gera-se do peito, o assento de Narayana. Qualquer coisa que não conduza ao serviço devocional ao Senhor é irreligião, e qualquer coisa que conduza ao serviço devocional ao Senhor chama-se religião. Srila Prabhupada Ki Jai. Muito bom, muito bom. E antes de comentar aqui os versos e o significado de Prabhupada, vou pedir as bênçãos dos nossos professores e de todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyanandjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Hare Krishna, vamos ler o verso. A religião manifestou. Verso 24, Pulastya foi gerado dos ouvidos, Angira da boca, Atri dos olhos, Mariti da mente, Pulaha do umbigo de Brahma. Verso 25, a religião manifestou-se do peito de Brahma, onde está sentada a suprema personalidade de Deus, Narayana. E a religião apareceu de suas costas, onde a entidade viva morre de morte horrível. Hare Krishna aqui então está falando sobre a criação do universo material. Quando Krishna
cria o universo material, ele faz através de uma expansão sua, chamada Vishnu, né, Mahavishnu. Ele coloca em cada universo, são vários universos materiais, em cada um ele coloca um ser que ele dota com a potência para fazer a criação secundária, né? Obviamente já existe uma criação, né? Tanto que ele faz os elementos materiais, mas ele deixa algumas coisas para serem criadas por Brahma, sobretudo as entidades vivas. Perdão, pessoal, só porque eu estou lembrando que eu não me apresentei para vocês, tá? Bom dia a todos, quem chegou depois. Eu me chamo Sri Chaitanya Dasa, sou discípulo de Chandramukha Swami, sou residente aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga em São Paulo e faço parte da administração aqui também. Então o Senhor Brahma, esse ser dotado dessa capacidade de criar. Então vocês veem que, empoderado por Krishna, ele consegue gerar seres do corpo dele, né? Imagina, né? A gente lê esse verso 24. Pulácia foi gerado dos ouvidos, Angira da boca, Atri dos olhos, Mariti da mente, Pularra do umbigo de Brahma. Como que é isso, né? Como que uma pessoa gera seres, filhos do seu corpo, mas é uma potência que o Senhor Brahma tinha dado por Krishna, porque é diferente assim da história que a gente vê na Bíblia, né, da criação, assim, que Deus gerou primeiro um casal. Não, ele gerou primeiro só Brahma. Então, como não tinha uma contraparte, né, feminina assim, para gerar filhos, né, da maneira tradicional, assim, através do intercurso sexual, o Senhor Brahma tinha essa capacidade dada por Krishna de gerar seres do próprio corpo dele. A gente vai ver que mais à frente, aí sim, do corpo de Brahma ele gera um casal, né, que é Swayambhuva Manu e Shatarupa, e aí vai ser o primeiro casal que vai ter toda a descendência. Mas enfim, então esse primeiro verso mostra que essa capacidade, que não é mérito do Senhor Brahma, é mérito de Krishna, que deu essa potência para o Senhor Brahma, de gerar seres do seu próprio corpo. Inclusive é importante aqui, tem alguns versos em que o próprio Senhor Brahma reconhece isso, né? Então é sempre bom a gente lembrar que qualquer capacidade que a gente tenha, qualquer habilidade que a gente tenha, não é mérito nosso, tudo isso vem de Krishna. Krishna que nos dá a capacidade de fazer qualquer tipo de coisa. Daí no verso 25 fala, né? Então ele gerou esses seres, e aí vai começar a gerar não somente seres, mas assim, eu não sei nem que temos coisas, né? Aspectos que existem no mundo material. Por exemplo, o verso 25 ele fala da religião e da irreligião. Ele vai falar nos próximos versos sobre a luxúria, o desejo, a cobiça, né? O oceano, o pecado, a vontade de falar, etc. Tudo vai ser gerado do Senhor Brahma. Mas aí nesse verso de hoje, o verso 25, ele fala: a religião manifestou-se do peito de Brahma, onde está sentada a suprema personalidade de Deus, Narayana. E é justamente como o Prabhupada fala, assim, é muito significativo isso, porque no nosso coração é onde está situada a nossa alma, né? Claro, a nossa alma se expande por todo o corpo, mas principalmente no coração. Por isso que é interessante que instintivamente, se alguém fala assim, alguma pessoa fala eu, geralmente você fala assim, eu, apontando para o seu peito, né? Apontando para o coração. Ninguém fala assim, eu acho, apontando para a cabeça. Assim, não, olha, eu, né? E geralmente toca o peito, toca a região do coração. Então é engraçado que as pessoas têm essa ideia mesmo, né? De que o nosso eu está na região do coração, e realmente está. O nosso eu, né? Assim, estou partindo do pressuposto aqui que todos sabem, se não sabem eu vou dar a notícia para vocês, de que o nosso eu não é esse corpo. Esse corpo aqui é um personagem. Por exemplo, onde você estava 100 anos atrás, não era nesse corpo. A sua alma existia ainda em outro corpo. Onde você estará daqui a 100 anos? Muito provavelmente em um outro corpo também. Mas a alma permanece. E a alma está situada no coração. E a alma é quem dá vida a esse corpo. Esse corpo não tem vida. Essa matéria aqui não tem vida.
Eu só estou podendo falar e me mover porque tem a alma dando vida ao corpo. Mas quem dá vida à alma? É a super alma, é Deus. É Chaitanya. Chaitanya significa isso, né? Essa força viva dentro de cada um de nós. Então, e Krishna, quando ele cria, Deus está no mundo espiritual, existe um mundo espiritual. A gente falou da criação do mundo material, mas está aí, antes da criação do mundo material, o que existia? Existe um mundo espiritual, porque existe eternamente. O mundo material não é um mundo material, ele é criado, ele é mantido, depois aniquilado, então é cíclico. Mas o mundo espiritual existe eternamente e Cristo existe ali em várias formas, né? Em vários planetas espirituais, cada um está em uma forma, mas sobretudo em Goloka Vrindavan ele está na sua forma como Krishna, vaqueirinho, tocando flauta, etc. E para criar esse mundo material, ele se expande, né? Então ele penetra tudo, ele é uma energia também. Algumas pessoas falam que Deus é uma energia, né? Que permeia tudo, ele tem esse aspecto de ser uma energia também, mas ele pessoalmente adentra esse mundo material, primeiro cada ato e dentro de cada ser. Na Bhagavad Gita ele fala, a gente até citou esse verso hoje de manhã na leitura do Bhagavad, tá aqui, fala Sarvasya Chaham Hriday Sanivisto. Sanivisto, eu estou situado em Hriday, no heart, no coração de Sarvasya, todos os seres. Eu estou situado no coração de todos os seres. Então no nosso coração existe tanto a nossa alma quanto Deus. Deus está no nosso coração, né? A gente chama de Paramatma, super alma, seria semelhante à ideia de Espírito Santo, né? Deus dentro de cada um de nós. Até falam, né? Quando a pessoa fala Namastê, aí traduz assim: o Deus em mim saúda o Deus que habita em você. Então Deus dentro da gente se chama Paramatma. Então aqui fala que a religião manifestou-se do peito de Brahma, onde está sentada a suprema personalidade de Deus, Narayana. Exatamente, porque Deus está no nosso coração e a religião é dita por Deus. Religião aqui, a palavra é Dharma. É interessante, a ideia de Dharma não é exatamente a ideia de religião, porque, por exemplo, a religião tem várias religiões diferentes, tem uma ideia de uma segmentação, de certa forma, mas Dharma é assim, aquilo que é correto. Dharma pode ser traduzido como justiça. Dharma vem da raiz dir, que nem Giridhari. Krishna ergueu uma colina de Govardhana, e ele é conhecido como Giri, colina Dhari, aquilo que sustenta a colina. Ou Gadadhara, um dos nomes de Balarama, aquele que segura a massa, Gadadhara. Mas enfim, então aquilo que sustenta, então aquilo que é sustentável, são as leis universais do que é correto, né? Isso é o Dharma. Então a gente traduz, às vezes traduz como religião. Então isso, o que é correto, o que é incorreto, não é que tudo tudo é subjetivo. Assim, as pessoas às vezes falam, não, essa é a minha verdade, a sua verdade pode ser outra, mas tudo bem, mas não é que não existe uma verdade absoluta, existe a verdade absoluta. Não é que tudo, assim, a moral é algo subjetivo, né? Não, existe certo e errado. Não é assim, não posso dizer que existe certo e errado porque cada um tem o seu conceito de certo e errado. Não é isso, não é assim. Porque existe. E quem que vai ditar o que é certo e errado? É Krishna. Então, a religião, o Dharma, o que é certo, o que é errado, tem aquele verso que fala Dharma Su Sakshat, como é? Bhagavan Pranita, algo assim, né? Que o Dharma é manifestado diretamente, Sakshat, diretamente de Bhagavan, da Suprema Personalidade de Deus. Então, para eu saber o que é certo e o que é errado, e isso é que é interessante, por isso que é importante a gente entender que Deus é uma pessoa. Porque se eu acho que Deus é só uma energia, daí não existe certo e errado. Como é que eu posso dizer que uma energia vai julgar o que eu estou fazendo? Está certo, está errado alguma coisa. Então não tem isso, mas não é isso. Deus tem uma personalidade. E uma personalidade tem preferências, tem julgamentos, né? Então existe sim certo e errado. Existe aquilo que é religião, aquilo que é bom por si só e aquilo que é ruim por si só. Quem que vai ditar isso? Krishna. Então isso é importante. Como é que a gente vai saber, né? Você chegou a ditar aqui já. Como que a gente vai saber o que é correto e o que é errado?
Cristo está falando assim, a todo momento, Ele está no nosso coração, Ele está nos dando indicação constantemente do que é certo e do que é errado. Agora o que acontece é que às vezes o nosso coração está tão sujo, com inveja, com ira, com luxúria, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa de Deus na forma do guru, Deus externo, que pode falar para a gente o que é correto, o que não é correto. A gente precisa de Deus e Ele está aqui. Ele está aqui na forma das Escrituras. Quando Krishna deixou esse mundo, né, na sua forma visível aos olhos, os sábios ficaram preocupados e perguntaram: e agora que Deus, que Krishna voltou ao mundo espiritual levando consigo o Dharma, a religião, quem que vai sustentar o Dharma aqui? E a resposta, isso é uma pergunta que os sábios fazem no início do Bhagavatam, e a resposta é que é o próprio Bhagavatam. O Bhagavatam é essa encarnação literária de Krishna, para deixar aqui a religião, os princípios religiosos, para que a gente siga. Então é assim que a gente sabe. Então por isso é importante ler as Escrituras, conhecer o que Krishna fala, o que é positivo para nós, o que é negativo para a gente, o que é religião, o que é religião. Isso é conhecimento espiritual. Vai ser dado nas Escrituras e os mestres espirituais vão saber passar esse conhecimento. Um mestre, claro, que tenha aprendido de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém, infinitas vezes, que aprendeu do próprio Krishna. Porque senão alguém pode inventar a sua própria regra. Então isso é religião, isso é Dharma, manifesta-se do peito, porque é do peito onde está Deus no nosso coração. E falar e religião apareceu de suas costas, onde a entidade viva morre de morte horrível. Então as costas tem essa representação da ignorância mesmo, Então a irreligião, a Dharma, você agir de uma maneira errada, e isso se deve sobretudo à ignorância mesmo, porque eu consigo ver o que está na minha frente, se eu tenho olhos sadios e o ambiente está iluminado, consigo ver o que está na minha frente, mas eu não consigo ver o que está nas minhas costas, Consigo através de um espelho, talvez que esteja na minha frente, ou algum objeto que esteja na minha frente, ou seja, eu vejo o que está na frente. O que está nas minhas costas, eu não tenho um controle assim do que pode acontecer. Então é por isso que a irreligião surge isso das costas. Inclusive porque é isso também, me lembrei assim que a irreligião também, uma coisa que a gente fala é que só existe um caminho, os negócios costumam falar isso, só existe um caminho, o caminho que leva a Krishna. Mas o caminho que leva a Krishna, num sentido ele leva, no outro sentido ele se afasta de Krishna. Quando a gente se afasta de Krishna, a gente está dando as nossas costas a Krishna. Então quando a gente dá as costas a Krishna, isso aí é irreligião também, Então as costas têm essa representação da irreligião, da ignorância, de não saber o que fazer, de agir de uma maneira que não é correta, E aí fala que na irreligião, a entidade viva morre de morte horrível. Bhayankara, Bhaya é medo, Bhaya é cara do verbo que nem de karma, cara é fazer. Então se faz o medo, a morte na irreligião se faz-se medo. Por quê? Porque uma pessoa irreligiosa vai morrer e ela acha que acabou tudo. Uma pessoa que é irreligiosa, ela acha que ela é o corpo material, ela acha que ela é a mente material, e a morte para ela assim, meu Deus, mas vou acabar, eu vou deixar de existir. E ninguém quer deixar de existir, porque na verdade a gente não acaba, a alma é eterna. Então por isso a gente não aceita com facilidade a morte, porque não é natural para a alma morrer, porque a alma não morre. Mas uma pessoa assim, irreligiosa, ela vai achar que o corpo morre, ela vai achar que ela é matéria. Então é uma morte horrível. Imagina, a ideia de deixar de existir é uma ideia assim, apavorante, Apavorante. E aí eu gosto de usar aquele exemplo que o Prabhupada dava, de que a morte não precisa ser apavorante, porque a morte é como a boca da gata, o Prabhupada fala. Então a boca da gata é algo bom ou é algo ruim? Depende do ponto de vista. Para um rato, é apavorante a boca da gata, porque ela vai pegar o rato e vai matar. E leva de presente para o dono, para o pai do gato.
Eu não passei por isso, mas aqui tem gato que fala que às vezes, ai meu Deus, não sei o que eu faço, o gato, né, pega rato e pega passarinho e vai deixar no pé da minha cama, né, mostrando que caçou ali, né, trouxe aqui um presente. Então a boca da gata é um terror para o rato, mas para o gatinho é um motivo de prazer, porque a gata, ela dá com a boca, ela dá banho no gatinho, ela pega o gatinho e leva de um lugar para outro, né? Então, para uma pessoa religiosa, a morte não é horrível, porque a morte, quem sabe, é o momento da gente voltar finalmente ao nosso reencontro com Cristo, diretamente, assim, pessoalmente, né? Cara a cara, face a face com Cristo. Mas, para quem não, né, assim, para pessoas irreligiosas, a morte é algo terrível, né? Por quê? Por conta dessa ignorância. Essa representação das costas, da frente, e peito aberto para Cristo está a religião, né? Peito, né? O coração, que a gente quer isso, desenvolver amor por Deus, não só desenvolver, mas acordar o amor já existe, é natural para a alma, para continuar a transmissão. Opa, voltou aqui no Facebook. Tá, então o verso vai falar sobre essa temática. Deixa eu só dar uma olhada aqui no significado de Prabhupada, o que mais que ele fala sobre isso, né? De que a religião vem de Cristo, Cristo está no nosso coração. Então, é significativo isso que está sendo dito. E aí Prabhupada vai citar isso, de que... E o que é religião? Para ser bem simples assim, é serviço devocional, é servir a Deus, é agradar a Deus. E aí Prabhupada se utiliza de duas escrituras para corroborar isso, que é o próprio Srimad Bhagavata e a Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, né, um dos principais textos védicos, ali é considerado a essência dos Vedas, Krishna dá várias instruções ao guerreiro Arjuna, seu discípulo, amigo, primo Arjuna, e praticamente a última instrução que ele dá é o seguinte: Arjuna, a sua preocupação principal, a única coisa que você tem que se preocupar na verdade é em se render a mim. E se você fizer isso, eu vou te libertar de todos os seus pecados, de todo o seu karma. Não precisa ter medo. A gente falou aqui de medo, da morte. Não precisa ter medo. Então a última indicação que Krishna fala para Arjuna é o quê? Simplesmente se renda a mim. E essa rendição, como é que a gente se rende? É assim, é praticando o serviço. É fazendo por onde de agradar aquela pessoa a que a gente está rendido, né? No caso, Krishna. E no Bhagavatam também vai falar o que é a religião. Os sábios perguntam a Sutta Goswami, né, o que é religião, né? Sutta Goswami, você que é versado em todas as escrituras, né? Qual é a principal escritura? O que a gente deve fazer, né? Como que a gente pode ficar satisfeito de verdade? E aí o que ele fala é que Param Dharmo, essa vai para o Samparo Dharmo, Yato Bhakti Radokshadje, Ahaituki Apratihata Yayatma Suprasidata. Que o Dharma, o Parandharma, o Dharma Supremo, a religião suprema, para salvar e para todas as pessoas. Não é que tem assim, porque cada classe tem um Dharma, tem um dever. Né? Então, os professores têm um dever, os administradores têm outro dever, os comerciantes têm outro dever, os trabalhadores outro dever, mas tem um dever que é comum a todos, independente se é chefe de família, se é um monge, se é um renunciante, a todos. Qual é? Só vai por Sam para o Dharma, Yato Bhakti Adokshadi, é Bhakti. Esse dever de todos é Bhakti, é prestar serviço devocional a Adokshadi, é um dos nomes de Krishna, Adokshadi, aquele que não é conhecido através dos sentidos da razão. Então ele fala, a religião de verdade é agradar a Deus, prestar serviço, servir Deus. Mas como que tem que ser esse serviço? Qualquer tipo de serviço? Não, tem que ser ahaituki, tem que ser imotivado. Não tem que ter, não é um serviço interesseiro. Eu vou servir Deus porque se eu agradar a Deus, Ele vai me dar um dinheiro, Ele vai me dar uma promoção no trabalho, Ele vai me dar uma casa, um carro, uma esposa. Não é isso, não é para ser interesseiro, não é para ser motivado. É imotivado. E motivado não é desmotivado. Tá? Desmotivado é desmotivado. Não, é imotivado, assim. Eu quero servir Deus porque eu quero agradá-lo sem esperar nada em troca. Tá? Imotivado, sem esperar nada em troca. E ele também tem que ser, além de ser Haituki, tem que ser Apratihata. Tem que ser contínuo, constante.
sempre. Não é algo assim que uma vez eu faço algo para agradar a Deus, outra vez não, tem que ser um modo de vida, tem que ser diariamente, tem que ser constante, um modo de viver, sempre servindo Deus, sempre procurando agradar a Deus. E aí sim, Yayatma Suprasidati. E aí a gente vai ficar muito satisfeito dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, do nosso Atma. Suprasidati, muito satisfeito. Somente assim a gente vai ficar feliz. Sabe essa felicidade que a gente busca externamente, nos objetos, no dinheiro, no poder, no sexo, nas drogas, na comida? Essa felicidade a gente vai conseguir como? Ficar satisfeito mesmo, porque essa felicidade é um vazio que a gente está procurando de satisfazer a alma. A alma está assim, presa nesse corpo, imagina, a alma não é esse corpo aqui. A alma está querendo assim, ser nutrida, mas ela não é nutrida por nada material, ela é nutrida por esse relacionamento amoroso por Deus. Então, por isso que fala, o que vai verdadeiramente satisfazer a alma vai ser praticar a religião. O que é a religião? Religião é servir Deus, procurar agradar Deus de uma maneira sem esperar nada em troca e de uma maneira constante. E aí a gente vai ficar satisfeito. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso é religião, e religião está nas nossas costas. Quando a gente vira as costas para Deus, é quando a gente age com ignorância, sem ter conhecimento do que é certo, do que é errado, do que Krishna quer, não quer que a gente faça. Eu achei muito legal só para finalizar, essa definição que Prabhupada dá de religião e religião. Fala muito simples, religião é o que te leva a Deus, e religião é o que te afasta de Deus. Pronto. Eu gosto de usar mais ou menos essa explicação para explicar sobre pecado, o conceito de pecado, papa. Pecado, ou até demoníaco. Às vezes a gente usa a palavra demoníaco, asura. Demoníaco, não existe a palavra em sânscrito para demoníaco, é não divino. O que seria não divino? Aquilo que nos afasta de Deus. Egoísmo é demoníaco? Nesse sentido, sim, nos afasta de Deus. Só tem dois caminhos, ou aproxima de Deus ou afasta. Egoísmo é religião ou é irreligião? É irreligião. Então, nesse sentido, entre aspas, é demoníaco, é pecaminoso. Só tem dois caminhos. Ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. Né? Então, a cobiça, você querer coisas dos outros, afasta de Deus, é religião. Né? Então, muito legal. Assim, qualquer coisa que nos conduza a Deus é religião. Qualquer coisa que nos afaste de Deus é irreligião. Simples assim, obviamente. Então, por isso a gente falou sobre rendição, né? Que Cristo fala sobre rendição. Então, por isso que a gente tem os itens da rendição, que começa com ir em direção a Deus, aceitar aquilo que é favorável na vida espiritual e rejeitar o que é desfavorável para a vida espiritual. Confiar plenamente em Krishna, depender única e exclusivamente de Krishna, não ter nenhum desejo separado do desejo de Krishna e ser manso e humilde. Isso é rendição. Então, começa assim, a gente escolhendo aquilo que nos aproxima de Deus, rejeitando aquilo que nos afasta de Deus, confiando nessa proteção divina, dependendo somente dele, procurando alinhar o nosso desejo com o desejo de Deus. Será que isso é desejo de Deus? Será que é desejo de Cristo? Não tenho nenhum desejo separado do desejo de Cristo. E para isso a gente precisa ser muito humilde, muito manso e humilde. Ok? Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa eu ver se está fácil de eu reler o verso aqui para vocês. Capítulo 12, verso 24 e 25. Pulácia foi gerado dos ouvidos, Angira da boca, Atri dos olhos, Mariti da mente, Pular do umbigo de Brahma. A religião manifestou-se no peito de Brahma, onde está sentada a suprema personalidade de Deus, Narayana, e a religião apareceu de suas costas, onde a entidade viva morre de morte horrível. Bom dia, Lila Govinda, Marcelo Luiz Rocha, Marcos Hanuman, foi o primeiro a entrar aqui. E deixa eu ver quem permaneceu aqui no Instagram. Batim Carla, bom dia, tudo bem? Caterine, Marco Bento, seja bem-vindo. Gabriel Passos também, Luiz Carlos Guzmão, Gabriel Moraes. Tem dois Gabriels e um Marco aqui. Não sei se é a primeira vez de vocês, mas sejam bem-vindos. Bem, acho que é isso então, pessoal. Hoje é um dia muito legal, um dia muito importante. Hoje a gente comemora 59 anos pelo dia lunar, né? Que Prabhupada chegou ao Ocidente. Então,
um momento em que Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Então, Prabhupada foi esse sol que chegou no Ocidente. Dizem que George Harrison ele escreveu essa música para Prabhupada, né? Ah, foi? Dizem isso, né? Eu ia colocar essa música aqui. Então coloca, foi um sinal já. Porque imagina, Prabhupada trouxe, né, todo esse conhecimento sobre Krishna que a gente não teria. Trouxe o Mahamanta, trouxe as escrituras, né? E hoje a gente está comemorando o início, né? Claro que tem vários inícios, né? Desde que Prabhupada nasceu já foi o início. Quando o mestre espiritual dele falou, pregue em língua inglesa, foi outro início. Quando Prabhupada toma sannyasa, outro início. Quando ele escreve o Bhagavad, quando ele embarca no navio. Mas hoje é o dia que ele desembarca no Ocidente, né? Pisou aqui, esse grande santo do século XX pisou em solo ocidental. Somos eternamente gratos a Srila Prabhupada por nos trazer esse conhecimento. E Prabhupada orou nesse dia, quando ele chegou assim, Krishna, não sei o que eu vim fazer aqui, não tenho capacidade de falar para as pessoas sobre a consciência de Krishna, então faça com que eu seja um instrumento nas suas mãos, faça-me dançar como uma marionete. Que é uma meditação que a gente tem que fazer também para Krishna. Krishna, geralmente a gente tem que falar, Krishna, eu não tenho qualificação nenhuma para fazer nada, qualquer coisa que seja, mas te peço isso, né? Senhor, fazer de mim um instrumento, por favor, me faça dançar, me mostre, me dê a luz de saber o que eu devo fazer, como que eu devo fazer, como que eu posso servi-lo, como que eu posso agradá-lo no dia de hoje. É uma boa meditação que vocês podem ter aí para a vida de vocês, tá ok? Kamadou está aqui também, Jai Kamadou, que reverências. Bem, então é isso, pessoal, agradeço aqui a presença de todos, o tempo, a companhia, peço perdão por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna, todas as glórias ao nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Obrigado a todo mundo aqui assistindo no Facebook da ISKCON Rio e no Instagram do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Ótimo dia a todos, ótima segunda-feira, primeira segunda-feira da primavera. Hare Krishna.